De volta à Identidade Geral e a gente aguardando aqui pela sua participação. novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo. Você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. Por favor, participe, faça o seu comentário sobre as entrevistas que acontecem aqui no Identidade Geral. Inclusive, sugira quem você gostaria que estivesse aqui com a gente. Na última semana, ele assumiu o cargo de diretor da TV Novo Tempo em português e espanhol. Mas se engana quem acha que é de agora a sua experiência com comunicação. A gente recebe aqui no Identidade Geral um dos grandes comunicadores adventistas, o pastor e jornalista Laerte Lanza. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. E você? Que privilégio ter o senhor aqui nesse momento especial, eu acredito, da carreira, né? Como é que foi receber essa notícia, ser o novo diretor da TV Novo Tempo? Pois é, sempre a gente é pego de surpresa, às vezes, na vida, com aquilo que acontece, né? Coisas que a gente não planeja, a gente não imaginava também que o Lisandro Stout tinha esse desejo de estudar fora. E aí tudo acabou sendo encaminhado de uma forma muito interessante, natural até, não para mim, mas para aqueles que dirigem a Novo Tempo, também aqueles que estão ligados à Igreja Adventista, a qual a Novo Tempo faz parte. E aí a gente acaba recebendo assim essa notícia assim quase que num susto, né? A gente vai se acostumando aos poucos agora. E mesmo porque, o senhor disse, né, pastor, foi de uma forma natural, porque a televisão ela é dividida em núcleos, Sim. O senhor cuidava até praticamente aí, essa semana ainda, Sim. do núcleo dos programas espirituais da TV. Isso. Acredito que é mais que 50% dos programas da TV. Nós temos 38 programas em português, mas dos programas religiosos, especificamente do meu núcleo, em português e espanhol, são 23. Também temos 33 em espanhol, 38 em português, programas inéditos semanais. Então, o processo, o senhor já estava acostumado, já acostumado conhecia com as produção, pessoas. né? Eu já estava produzindo com o meu grupo, um grupo grande, 23 pessoas, que trabalham diretamente comigo, produzindo os diferentes programas que vão pela TV, né? Está escrito Arena do Futuro, Lições da Bíblia, Bíblia Fácil. Programas tão amados pelas pessoas que nos assistem, são programas de estudo da Bíblia, de evangelismo, né? E tem esse caráter, assim, mais de levar o telespectador a estudar a Palavra de Deus. Então, a gente realmente tem um grupo muito bom, assim, muito unido, que acaba produzindo bastante semanalmente. Então, eu já estava nesse meio, trabalhando na TV, lado a lado, com o Stout, que era o diretor, né? Aqui, trabalhando diretamente na TV Novo Tempo, tem quanto tempo? Que o senhor veio de mudança? Eu estou há 2 anos. 2 anos. 2 anos de mudança. O pessoal já conhecia o senhor anteriormente dos outros programas que eu já apresentou. Exato. E daqui a pouco a gente até vai falar disso. Sim. Mas trabalhando aqui especificamente 2 anos. 2 anos. Eu vim de Porto Alegre, né, onde eu morava. Trabalhava lá num dos escritórios da Igreja Adventista. Então, 2 anos olha, esses 2 anos passaram rápido. E, pastor, é impressionante o crescimento que a Novo Tempo teve nesses 2 anos, por exemplo. Verdade. Foi um crescimento assim exponencial, né? Também na exposição do nosso sinal, muitas cidades, antenas parabólicas aí com a nossa programação. Então, realmente, todos os programas ficaram muito expostos diante de todo o Brasil. Então, foi bastante interessante, assim, esse crescimento em todas as áreas aqui da Novo Tempo. E nesse momento da minha mudança, há 2 anos, eu pude acompanhar, assim, essa explosão, né? Então, foi, assim, emocionante. A cada dia a gente via um pedaço do crescimento, né? Vamos falar um pouquinho da sua formação? Em 1988, o senhor se formou em teologia. Sim. Entrou tarde na faculdade, por isso, 1988. Na verdade, eu entrei com 19 anos. Não era para falar, pastor, eu estava fazendo um disfarce aqui. Não tem problema, eu não tenho grilo com isso, não. Me conta, de onde surgiu a vontade de fazer teologia ou a vocação para fazer teologia? Sabe que isso é muito interessante. Eu sou filho de uma família cristã adventista do Sétimo Dia do interior de São Paulo, cidade de Araçatuba. E os meus pais são pessoas simples, mas sempre envolvidos com a igreja. Então, eu fui criado numa família muito igrejeira. Então, cresci indo à igreja em todos os programas, né? De sábado, domingo, quarta-feira, JA, acampamento de jovens,
cresci fazendo isso na minha vida. E a gente vai pegando gosto, né? Quando eu fui para a minha fase da adolescência, que eu comecei a ajudar nos desbravadores e tal, começou a se despertar em mim o desejo dessa questão de liderar, de pregar a palavra de Deus. Eu me lembro do meu primeiro sermão na igreja, eu tinha 13 anos. Então, meu pai me ajudou a fazer lá um sermãozinho lá sobre a oração, preguei numa quarta-feira. Então, tudo isso foi fazendo esta chama de estudar a Bíblia, de me tornar um pastor, um líder da igreja, crescer cada vez mais. E assim aconteceu. Então, eu ia fazer odontologia. Ah, tinha esse sonho da odontologia. Eu já tinha passado no vestibular e eu ia para a Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E aí aconteceu que eu estava numa dúvida tremenda. E tinha passado numa federal, né? Não é uma coisa de se jogar fora. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? O vestibular foi cancelado, porque eles descobriram que havia uma corrupção muito grande com relação aos gabaritos e eles prenderam uma quadrilha muito grande e cancelaram o vestibular. Só que eu já tinha comunicado o meu pai, falou, olha, eu vou fazer o vestibular para odontologia, tinha feito cursinho para isso e tal, mas eu estou sentindo o desejo de ser pastor. Meu pai ficou feliz da vida, né? Imagino. Igrejeiro, né, tal. E aí nós fomos. Eu deixei tudo, já foi cancelado mesmo, agora que é o sinal de Deus, vou embora. E aí comecei a minha vida estudando teologia e outras coisas mais por aí. Então, e o jornalismo? Então, o jornalismo, ele entrou na minha carreira de uma forma bastante natural e interessante ao mesmo tempo. Eu fui convidado para ser pastor da igreja do NASP em São Paulo, no ano de 97. E eu tinha uma vaga para fazer um mestrado em teologia. Na época, o reitor do NASP me procurou, o pró-reitor acadêmico. Falou assim, Lanza, você tem uma vaga para o mestrado e tal, mas você tem vontade de fazer mestrado ou uma outra faculdade? Eu falei, olha, se eu tenho a oportunidade, eu gostaria de fazer uma outra faculdade, que eu já vinha pedindo para fazer, que é comunicação. Ele me perguntou por quê, eu disse que eu gostava muito, que era uma forma de agregar valor ao meu ministério, já que eu estava numa igreja muito grande, de 4.000 membros, e eu achava que precisava ter assim alguns conhecimentos a mais, além do teológico, que eu já tinha esse conhecimento. E eles aprovaram. Eu prestei o vestibular, foi uma decisão feita numa quarta-feira, sem eu saber, era o último dia de inscrição para o vestibular na Universidade de Santo Amaro. E aí eu fui, então, fazer um curso de jornalismo noturno na Universidade de Santo Amaro. Foi um curso muito bom, um nível acadêmico excelente, professores muito bons. E aí eu já era pastor de uma igreja grande, trabalhando o dia todo dentro de um campus universitário e estudando à noite. Então eu chegava todo dia em casa à meia-noite, nunca antes disso. Acordava às 5 da manhã para continuar meu trabalho no dia seguinte. Quanto esforço, né? Foi uma loucura, né? E a vida dentro de uma universidade de 24 horas, né? O tempo todo, porque eu ia cedo para o NASP para participar com os funcionários desde os primeiros momentos, que era o culto dos funcionários às 7 da manhã. Lá estava eu. Então, às vezes, um em cada setor, eu ia me revezando ali. Então, eu começava cedo, saía às 6 da tarde, ia direto para a faculdade. Uma doideira, assim, né? Ô, pastor, e em 2000, o senhor troca de UNASP, né? Então, Sim. deixa o campus São Paulo e vai para o campus Engenheiro 2002, Coelho. 2002? 2002, janeiro de 2002. E aí, o senhor já foi para o UNASP para ser o coordenador do curso de comunicação? Então, basicamente, sim. Na época, era o pastor Bechara, que era o coordenador geral do curso de comunicação, e o UNASP me fez um convite para ir para o campus de Engenheiro Coelho, onde tem a faculdade de comunicação, para assumir o curso. Então, de cara, já comecei a lidar com os problemas dos alunos, os problemas de alunos transferidos, a parte administrativa de uma universidade, que eu estava ainda aprendendo, e recebi ajuda de muitos colegas, assim, que já eram coordenadores, e foi bastante interessante essa adaptação. E o senhor teve um papel muito importante, porque o curso foi aprovado pelo Ministério da Educação nesse período em que o senhor era coordenador, né? Na verdade, o curso ele estava autorizado a funcionar, faltava só o reconhecimento, né? E eu fiz, então, parte desse momento histórico, tanto da construção dos estúdios, que ainda não tinham lá, e também do reconhecimento do curso diante do governo federal. Teve uma nota altíssima, inclusive, Na né? época foi nota A, foi
uma pontuação excelente, e tanto é que os avaliadores, quando estavam ali estudando e verificando o que a gente tinha, eles falaram, olha, a nota de vocês foi altíssima, são 5 pontos, assim, são 5 anos, melhor, sem vocês receberem nenhuma visita do governo federal, porque vocês estão tirando A, que era a nota na época, assim era classificado, né? Então foi um privilégio, né? E como que era a sala de aula? Porque é um privilégio também lidar com esses jovens e ensinar um pouco da experiência ali na sala de aula. Foi aconteceu com vocês que todo professor diz, a sala de aula é uma grande troca. É verdade? Foi mesmo? Olha, a sala de aula é uma troca fantástica, né? Em alguns momentos você espera um pouco mais dos alunos e se decepciona um pouco. E às vezes os alunos esperam um pouco mais do professor e acabam se decepcionando também. Mas foi um grande aprendizado, uma troca maravilhosa. Eu me lembro de uma frase do pastor Paulo Martini, que nunca eu esqueci. O pastor Paulo Martini era o diretor-geral do campus ali em Engenheiro Coelho, e ele disse assim para mim, Lanza, ser um professor é uma coisa fantástica, porque você vai fazer discípulos em todos os lugares desse país. Onde você for, as pessoas vão te referenciar como professor delas e vão te apresentar com orgulho. Eu fiquei pensando, o Martini está querendo me fazer a cabeça, porque eu estava querendo já voltar para o ministério, queria sair, estava cansado de trabalhar nessa área educacional. Aí, o Martini está querendo me engabelar aí para eu ficar, né? Mas depois eu fiquei pensando das minhas viagens pelo Brasil, encontrando os meus alunos. Professor, às vezes eu nem lembrava deles, né? Tanta gente. Quanto tempo você ficou no NASP? Eu fiquei quase 5 anos. Eu fiquei 5 anos também, né? Também trabalhei lá no NASP. O pastor Paulo Martini disse a mesma frase para mim. Falou. E eu pensei mais ou menos a mesma coisa que o senhor, mas é muito verdade. Por onde a gente viaja, mesmo eu passando só 5 anos lá, a gente encontra alunos o tempo todo. Uma coisa interessante, você trabalha comigo aqui, né? A gente trabalha junto, e você no jornalismo, eu lá na TV. Mas é interessante que você trabalha com ex-alunos e eu também. Olha, eu já saí do curso, saí em 2006, janeiro de 2006. E foi assim realmente uma coisa incrível. Quando eu cheguei aqui na TV, eu comecei a fazer a conta. Aquele lá foi meu aluno. São muitos. Aquele foi meu aluno. E a gente começa a achar interessante essa coisa, né? Não que a gente seja velho, né, Wagner? Mas de forma que eles alguma. Crescem, na verdade. Muito rápido, se desenvolvem muito rápido. Agora, nesse período em que o senhor estava no NASP, pastor, aconteceu uma coisa muito importante também. Eu acredito que para o curso de comunicação foi fundamental, mas foi histórico para a TV Novo Tempo. A gente teve, sendo produzido lá, mas apresentado aqui, o primeiro telejornal dessa emissora. É verdade. Que era o Semana em Foco. Semana em Foco. E a gente não vai só falar sobre ele, eu tenho imagens. Olha! Direto do passado. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Nas eleições municipais deste ano, sérias mudanças vão acontecer. As votações não serão mais através de certidão de nascimento ou de casamento. O tribunal também será rigoroso com os candidatos que não prestarem contas à justiça. Você viu que foi destaque nos principais jornais essa semana. Não perca a próxima edição. Até lá! Muito bem, esse é o primeiro telejornal que foi apresentado aqui na Novo Tempo. Um abraço para Fabiana Bertotti, que dividia a bancada aí com o senhor, né, pastor, também. Verdade. Na verdade, foi uma coisa interessante. Esse jornal surgiu dentro da minha matéria, da minha disciplina. Que era telejornalismo, telejornalismo. Matéria que eu também lecionei lá no NASP, olha quanta coincidência. Pois é. E depois eu também lecionava a técnica de reportagem 3 e 4, que envolvia produção de reportagens e documentários, que era 4. E aí esse telejornal surgiu de uma necessidade de prática dos alunos também, que a gente acaba tentando criar caminhos para que os alunos praticarem e terem a oportunidade de praticar bastante antes de ir para o mercado. E aí a Novo Tempo não tinha um jornal. A gente fez uma visita, quando a Novo Tempo ainda era em Nova Friburgo, e nós enchemos um carro de professores e eu fui lá e conversei com o Williams Costa Júnior na época e com o pastor Milton Souza, que acharam bastante interessante. E olha, a gente fazia esse jornal sem dinheiro, sem nenhuma possibilidade,
Mas os alunos se dedicavam tanto. Eu imagino. Nós conseguimos um contrato para termos imagens. Na época não tínhamos imagens de uma Reuters, uma agência de notícias, mas tínhamos as imagens de uma TV de Curitiba que nos cedia imagens nacionais, de eventos e fatos e tal. E assim os alunos faziam. E semanalmente eles se revezavam nas diferentes editorias, nos diferentes temas, ora como redatores, ora como editores, e assim eles iam aprendendo a lidar com o jornal. E é uma experiência incrível, né? Incrível. Poder sair da sala de aula com uma experiência real dessa forma. Exato. Agora, o meu desejo era que os alunos apresentassem, né? Mas aí o Costa Júnior pediu que eu apresentasse como professor, porque os alunos eram muito jovens. A Fabiana já tinha um pouco de experiência. Ela não tinha experiência, mas ela tinha uma postura que, ao apresentar, dava uma ideia de uma maturidade, de credibilidade. E aí o jovem que a gente estava escolhendo lá não estava criando essa credibilidade. O Costa Júnior falou assim, olha, se você não apresentar junto com ela, eu vou cancelar o jornal. Senão vai ficar complicado para Novo Tempo, né? Aí foi quando eu comecei a apresentar. E fazia muito bem, era muito interessante. Até que não está tão ultrapassado, né? Não, tinha um pouco mais de cabelo ali, né, pastor? Mais magro, mais cabelo. 2004 foi esse telejornal, né? Foi 2004 e 2005, foram 2 anos. Eu tenho aqui um quadro no Identidade Geral, algumas pessoas quando vêm aqui, eu faço o porta-retrato. Vamos lá. Eu vou mostrar uma foto e o senhor me diz uma frase, o que representa essa foto aí, tá bom? Então a primeira é essa aqui, ó. Nossa, rapaz, essa aí remonta à minha turma de 88 de teologia. Formatura em teologia. Se eu não me engano, opa, esse aqui é o pastor Lanza, ó. Isso, perfeito, esse aí. Exatamente, magrinho, 64 quilos. Mais uma foto aqui no porta-retrato. Essa tá de lado, opa, né? é assim. Isso. Aqui o senhor era departamental de comunicação, é isso? Isso, eu era também secretário do nosso escritório geral lá no Rio Grande do Sul. E o pastor Luiz Gonçalves foi fazer um evangelismo lá. E nós resolvemos transmitir para os telões e gravar esse evangelismo. Aí levamos todo o equipamento do nosso estúdio lá da Associação no Sul. E eu acabei ficando numa câmera, meu filho noutra, um outro funcionário meu em outra, para a gente poder dar conta de fazer tudo, né? Então era aquela onda de você cobrar o escanteio, correr, cabecear e ainda defender o gol, né? Adrenalina. Agora aqui eu acredito que está na lembrança até dos nossos telespectadores mais novos, né? Lições da Bíblia. Exato. O senhor apresentou Lições da Bíblia num cenário antigo ainda do que esse. Exatamente. E esse aqui foi o último que o senhor apresentou, né? Esse aí eu acho que foi o segundo, né? Foram 3. Eu apresentei naquele cenário que o Jonathan apresentava. Isso. Por uma temporada. Depois veio um novo cenário, foi esse aí. Aí veio o azulado, agora estamos no avermelhado, né? A modernidade. Como foi essa experiência de voltar para a televisão? Olha, foi bastante interessante, assim. Também aconteceu, assim, de uma forma muito inesperada, porque o Jonathan recebeu um convite para ir para a Rússia. Rússia, era que eu acho que ele foi, né? Isso, Rússia. E aí eles tinham uma gravação do Lições da Bíblia dali 10 dias. E não tinham quem pudesse gravar, porque o Jonathan já tinha ido embora. Foi uma loucura a saída, foi muito rápida. E aí a Celinha me ligou. Que era produtora na época. E ela teve uma conversa com o pastor Marlon e o pastor Odailson. E acabaram fechando, vamos convidar o Lanza para gravar só essa temporada, para nos ajudar. E gravei aquela temporada, gravei a segunda, gravei a 10ª e fui ficando, 5 anos aí. E do Lições da Bíblia, direto para o Anjos da Esperança, o programa de televisão atual que o senhor apresenta. Exatamente. O Anjos é uma paixão, né? Porque aqueles que acompanham a Novo Tempo sabem que a Novo Tempo ela tem esta parceria com os telespectadores, ela é uma TV mantida pelos telespectadores. E eu tenho muito orgulho em dizer que eu apresento esse programa, né? Tem toda uma equipe por trás, a Miguel, a Dalise, o pastor E eu acho Toninho. que o programa Anjos da Esperança é uma grande oportunidade de mostrar a nobreza do trabalho que a Novo Tempo desenvolve, porque a gente mostra tanto resultado no Anjos da Esperança e a gente pede os recursos de uma forma tão nobre também, tão bonita, diferente até do que acontece em outros lugares onde se pede dinheiro. É muito bonito a forma como o Anjos da Esperança nesse assunto a gente anda no fio da navalha, né, Wagner? E a gente tem que ter muito cuidado e ética e tem que ser verdadeiro para fazer isso. Agora, nem só de trabalho vive o homem, né? É verdade, verdade. Aí e essas figuras aqui? Aí está minha filha, meu filho, as paixões da minha vida, né? E a minha esposa também, que sempre me acompanha, ela não está na foto aí, mas... Mas está nessa foto aqui, ó. Vocês estão preparados, viu, meu amigo? Olha aí, tá a minha princesa aí, a Dione.
mãe dos meus filhos, minha melhor amiga, minha parceira, tudo de bom, né? Pastor, a última foto, não é bem uma foto. Puxa vida, essa imagem mexe, né? Fala muita coisa, não fala? Fala muito, porque quando a gente vê esse símbolo, né, essa logo da Novo Tempo, vem muita coisa na cabeça, né? A gente que trabalha aqui e que respeita a Novo Tempo e que ama o trabalho aqui com a Novo Tempo, quando eu vejo um símbolo desse, eu lembro dos telespectadores, eu lembro dos funcionários que trabalham comigo, eu lembro de mim mesmo e lembro da missão que Deus colocou para a gente aqui. Então, realmente, Deus nos deu essa missão de proclamarmos um novo tempo para todos os telespectadores e aqueles que acompanham a gente. Pastor, durante esse período, o senhor tem mostrado muito bem tudo o que acontece, não só na TV Novo Tempo, mas na rede Novo Tempo de comunicação, no Anjos da Esperança. Sim. Agora o senhor é o novo diretor da TV Novo Tempo em português e espanhol. O que a gente pode esperar? Quais são os planos? Quais são os sonhos para os próximos anos? Porque a gente sempre vê tanto crescimento, Verdade. mas tem espaço ainda para sonhar e para realizar mais ainda? Olha, com certeza tem, né? Tem sempre espaço, vai ter sempre alguém precisando de uma palavra amiga, de uma mensagem da Bíblia. E eu me coloco nas mãos de Deus para continuar o trabalho de todos os que passaram por aqui antes. Do Lisandro Stout, do Daílson, de todos os que trabalharam diretamente com a TV. Porque essa é a nossa missão, darmos continuidade, levarmos a palavra de Deus, continuarmos levando a palavra de Deus, que já tem sido levada a todas as pessoas que a gente pode. Eu espero que Deus realmente nos abençoe muito para que isso continue, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Jesus, para que Jesus volte logo e a gente possa, você dar boas notícias no seu jornalismo da volta de Jesus e eu mostrar histórias de vidas transformadas aguardando a volta de Jesus no Anjos da Esperança. Parceria ótima essa. Parceria excelente. Pastor Lanza, olha, parabéns mais uma vez. Obrigado. Por ter sido o escolhido para Obrigado. dirigir esse grande ministério de Deus aqui na Terra. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Conte sempre com a gente Tá bom. e que as bênçãos venham. Sempre às ordens de você e dos seus telespectadores também. Muito obrigado, pastor. Um abraço. Essa semana a gente fica por aqui, mas na próxima eu te espero às 10 horas da noite com Identidade Geral. Até lá!